Olá, boa noite. Quantas alegrias, não é? Eu fico assim imensamente feliz porque quando a gente vai começar uma palestra, um estudo, normalmente nós temos uma série de preparativos que são realizados por aqueles que nos recebem, né? Mas hoje nós tivemos, vamos dizer assim, um carinho especial. Eu queria agradecer imensamente não só a oportunidade de estar aqui, estivemos ontem, estamos hoje para realizarmos um outro tema de estudo, mas especialmente porque hoje vocês estão aqui e também porque tivemos a honra, a alegria de rever este amigo querido. Nós o conhecemos já tem lá mais de 2 meses, não é? Então, foram momentos sempre muito especiais quando, desde a primeira vez, numa cidade do interior de São Paulo ou do Rio de Janeiro, nós nos encontramos, assim, continuamos amigos até hoje. Eu acompanho o trabalho dele ao redor do mundo, né, oferecendo como um menestrel da luz e do amor em torno do Evangelho do Cristo, de Jesus, a todos aqueles a quem ele oferece, né, a sua voz, o seu violão e a sua vibração. São aspectos assim muito incomuns. Então é como eu diria um privilégio, Vincent, nós podermos te encontrar, fosse onde fosse, mas especialmente por ser num ambiente de uma instituição espírita tão linda, tão operosa, repleta de pessoas extraordinárias e que desenvolvem um trabalho tão favorável à evolução das pessoas e da humanidade. Então essa realmente é uma surpresa linda para mim, né? E que me deixa assim até como que um pouco distante da ideia do tema, do compromisso de se estudá-lo na noite de hoje, porque eu vou ter um pouco de dificuldade para deixar uma atmosfera criada por ele e por todos vocês e entrar num contexto bem diferente, né? Mas eu queria muito externar isso, né? Nos encontramos poucas vezes, mas somos irmãos de alma e torcemos muito pelo trabalho um do outro, no sentido de que temos a certeza do quanto ele colabora para o bem-estar das pessoas, né? Nos encantando com tudo aquilo que ele nos traz. Eu é que agradeço, nós todos agradecemos a você, né? Muito bem, então queria de novo agradecer aos amigos da instituição, aqueles que nos convidaram, aqueles que permitiram que nós pudéssemos fazer durante toda uma semana estes estudos. E na noite de hoje o nosso tema é aquele, a ideia da depressão. Antes de nós entrarmos, são 180 slides, eu soube até que vai haver uma reunião mediúnica depois, o que me agrada muitíssimo. Eu só não sei que horas que ela vai começar. Eu já estou aqui em tratativas com os espíritos no sentido sempre do adiamento. Olha, deixem para depois, né? Enfim, o nosso tema é um tema delicado, é um tema que tem a ver com a humanidade. Nós estamos nos Estados Unidos, nós podíamos estar no Brasil, podíamos estar na Espanha, qualquer lugar que nós estudemos, visitemos e o temos feito, vamos dizer assim, com muita frequência, a depressão é um grave problema de saúde pública de todos os países. Onde nós temos estatísticas médicas, Organização Mundial de Saúde, nós temos evidências concretas de que vivemos, por causa da depressão e por outras questões, uma época diferente. É a maior epidemia de doença mental que existiu na nossa história. E isso tem a sua razão de ser. Outra questão importante deste tema é a ideia de que, se nós examinamos isso do ponto de vista médico, nós temos muito que estudar, que aprender,
Mas nós sabemos, como espíritas, que depressão é uma doença do espírito, no espírito, e no espírito precisa ser abordada e tratada. Em dois sentidos. O primeiro é que quem adoece é um espírito, é a alma do encarnado. Ele é que está doente. A visão da medicina é um tanto outra. Os médicos entendem que a diminuição dos neurotransmissores, e são vários, que estão escassos no cérebro das pessoas com depressão, é a causa. E nós, como espíritas, sabemos que a causa está lá na alma ou no espírito imortal. E o que nós temos a nível dos neurônios, das sinapses, a nível cerebral, é mera consequência. Nós devemos cuidar das consequências? Devemos. Mas nós temos que mudar o foco. Senão nós vamos ter cada vez mais um número maior de deprimidos, distantes da possibilidade de cura, de resolução do processo. Enquanto a nossa medicina for uma medicina dos efeitos, distante das causas, nós vamos ter um problema que já é grave, se mantendo por muito mais tempo, porque não estamos focalizando o principal. Aliás, isso é assim em todas as doenças importantes. Se nós trocarmos a temática, por exemplo, para transtorno de espectro autista, nós vamos considerar coisas muito semelhantes. Claro que com as devidas particularidades. Lembrando que o cérebro, a biologia, através da genética e outros mecanismos, isso tudo reproduz os problemas da alma, pela ligação da alma através do perispírito com o corpo físico. Então é natural que mesmo na essência seja uma problemática do ser em si. E quem é o ser, se não a alma? Nós vamos ter propriamente efeitos em outros departamentos, compartimentos, estruturas que fazem parte da totalidade do ser humano encarnado. Outra questão que traz importância para esse tema é a ideia de que, por ser uma doença extremamente prevalente no contexto da humanidade, nós temos que hoje a medicação, o grupo de medicamentos mais prescrito no planeta são os antidepressivos. E mesmo assim, prescritos de uma maneira própria, muitas vezes, mas nem sempre, mas necessário que se prescreva em função de que é o que se pode fazer hoje em dia se uma medicina que nós aplicamos é uma medicina distante da espiritualidade e das questões causais. Um outro item, vocês perceberam que vai passar da meia-noite de novo? Um outro item, eu estou apenas lembrando alguns pequenos aspectos, pequenos em termos, dentro do tema são relevantes. É a ideia de que há uma relação profunda entre depressão e outra epidemia, que é o suicídio. Nós temos um suicídio no planeta a cada 40 segundos. Um a cada 40 segundos. Na imensa maioria dos casos das pessoas que cometem suicídio, elas o fazem em meio a um quadro clínico evidente de depressão severa, de depressão grave. Ou seja, cuidarmos do nosso paciente com depressão, seja pelos cuidados da instituição espírita, porque esses pacientes batem à porta das instituições. E nós temos que nos capacitar como espíritas, como trabalhadores do acolhimento fraterno, do atendimento fraterno, para receber essas pessoas e orientá-las de uma maneira própria, tanto no sentido dos cuidados médicos, porque depressão é doença e requer uma abordagem médica, mas também a ideia de que se vamos fazer algo novo, melhor, diferente, é cuidarmos dessas pessoas entendendo
que há toda uma questão, uma problemática espiritual que requer os nossos cuidados e as nossas atenções. Quando nós tínhamos dito antes que a depressão é uma doença do espírito e no espírito deve ser tratado em dois sentidos, recordando, o primeiro deles que isto é uma questão do ser, da alma, do espírito, mas a outra ideia é de que não há nenhum doente com doença mental, seja qual for o diagnóstico, que adoeça sozinho. Não me refiro agora às repercussões no âmbito da família, porque a família como que adoece junto, sofre junto os efeitos quando nós temos no campo da família, no âmbito familiar, um doente com depressão mais grave. Mas não é isto, é a ideia de que há espíritos, em tudo há espíritos. Não é verdade? Somos 7,5 bilhões de encarnados, mas somos 12,5 bilhões de desencarnados, que se distribuem no mundo espiritual de um modo específico, em esferas distintas de vida, de tal maneira que as esferas mais populosas no planeta Terra, hoje, são as esferas inferiores. Umbral médio, umbral inferior, trevas e abismo. E tudo isto se relaciona com várias temáticas que nós espíritas somos convidados a examinar de perto. E uma delas é a nossa. Outra questão, então, é a ideia de que temos algo a buscar para a criatura, a pessoa, a alma do deprimido ou da deprimida. Mas nós também temos que cuidar dos espíritos que estão ligados a cada paciente, de qualquer doença grave, mas também quanto ao nosso tema de hoje, os nossos pacientes, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, amigos ou familiares, que possam estar como que sendo acometidos deste drama pessoal, que é uma depressão mais importante. Então vamos começar. Certo, Vansan? Se nós formos rápidos até 11h30, ele ainda canta para nós meia hora. Yes, não é? Então vamos lá, nós vamos projetar algumas coisas. Essa projeção ela seria para 2 horas, 2h30. Então nós vamos agilizar um pouco, ver algumas coisas mais fundamentais, tá bem? Isso não quer dizer que numa outra oportunidade nós não examinemos isso ainda de mais perto, tá bom? Perguntas e respostas, 00:30, tudo muito válido. Muito bem, então seguindo adiante, nós lembramos, por exemplo, Conselho Federal de Medicina. Lá o mês de setembro, todos os setembros, são setembros amarelos. Sinal de alerta por causa do drama do suicídio. E a relação do nosso tema com este grande drama humano atual, especialmente atual, mas que está na nossa história desde sempre, que é o suicídio. Organização Mundial de Saúde. Este é um problema para nós conversarmos. É preciso conversar sobre depressão e é preciso conversar sobre suicídio. Havia toda uma tendência a não se falar nisso. Hoje é o contrário. A visão é outra. É preciso estudar, é preciso trocar ideias, é preciso abrir os braços e acolher aqueles que desejam falar a respeito. E nós devemos ouvir. Se existe algo que nós podemos fazer que é muito simples, como pessoas comuns que somos, é ouvir, darmos atenção às pessoas que vivem os seus dramas, porque nós nos lembramos de algo mais antes de seguirmos adiante. O diagnóstico de depressão, ele frequentemente é exagerado. Muitos colegas médicos ou outros profissionais de saúde, às vezes conversam com pessoas, às vezes dos seus pacientes, e rotulam com o diagnóstico de depressão e pode não ser. Então esse é um extremo. O outro extremo também é delicado ou mais. É a ideia de que há no mundo um grande contingente de pessoas com depressão sem o diagnóstico.
por um motivo ou por outro. E depressão sem o diagnóstico, se hoje ela é leve, amanhã ela é moderada. Depois da manhã, ela pode ser grave ou severa. E na semana que vem, a pessoa pode ter partido. Nós nos lembramos que a cada caso de suicídio que se concretize, antes, muitas vezes, foram 10 tentativas prévias. Quanto tempo se perdeu para reconhecer essas questões e abordá-las com coragem, com disciplina e com aquilo que nós hoje podemos utilizar a bem dessas pessoas. E a gente diz, hoje são aquelas pessoas, ontem ou amanhã poderá ser qualquer um de nós. Até porque muitas das causas essenciais ainda estão como que a descoberto, ainda estão desprotegidas, ainda não foram abordadas do ponto de vista individual e muito menos do ponto de vista coletivo. Sigamos adiante. Let's talk. Só para vocês, eu coloquei isso a partir de uma determinada época. Nós começamos a conversar sobre depressão nos centros espíritas, nos eventos espíritas, em 2009, quando espíritas da cidade de Palmas, no Tocantins, a capital do Tocantins, era uma semana espírita e me chamaram para abrir a semana e escolheram o tema. E eu não tinha nada preparado. E aí eu preparei para aquele evento. Mas de 2009 para cá, houve um aumento muito grande das solicitações para que nós abordássemos o tema. E o temos feito. Temos viajado e muitas vezes a temática escolhida é a da depressão. E aí nós vemos aqui, ó, em letra vermelha são aquelas no Brasil, em letras azuis em lugares distantes do Brasil onde nós vivemos. Para que a gente tenha inclusive uma ideia, por isto mesmo, pela a importância do tema e a ideia de que isso está em todo lugar, é um problema universal. No slide aqui é tudo em vermelho, isso aqui é bem onde eu moro, na Barra da Tijuca, mas é Araruama, é São Paulo e assim por diante. A ideia de Volta Redonda, aqui em Dublin, na Argentina, na Bélgica, em Maryland, em Montreal, New Zealand, Paris, Queens em Nova York e por aí vai. Para que a gente tenha essa ideia. E nós então tínhamos colocado a noção de que na Semana Espírita de Palmas, outubro de 2009, portanto, já há alguns anos esse tema é um tema muito como que solicitado pelas razões que a gente vai conhecendo. Nunca tivemos uma geração tão triste e tão depressiva. E aí nós perguntaríamos, por quê? Temos que pensar nisso. O que está acontecendo? Se nunca foi assim e hoje é, o que há de diferente? Vamos pensando juntos. De onde vem isso? Doença do corpo ou doença da alma? Esta é uma questão outra também. Nós estamos lidando com a ideia de sermos encarnados, com algo que afeta os encarnados, e a tendência na área da saúde é pensar que é um transtorno cerebral. Por quê? Porque médicos, de um modo mais típico, não pensam, vamos dizer assim, em termos do espírito da alma. Se eu conversar numa discussão de caso clínico, no hospital universitário ou no instituto lá da nossa especialidade no Rio de Janeiro, eu falar em alma na beira do leito, alguns só não estranham porque me conhecem há muito tempo. Mas se fosse algo de uma outra pessoa que não fosse reconhecidamente espírita, né, geraria uma determinada reação. Mas se eu falar a palavra espírito numa discussão de caso clínico, nós vamos ter uma reação de um ou de outro. Talvez até me recomendem que eu faça um tratamento. E não é por um especialista de dermatologia. É de uma área específica, né? O que mostra para nós, assim, o quanto ainda nos falta para que nós tenhamos essas coisas dialogadas, conversadas, abordadas de uma maneira natural, simples e lógica, como o tema merece, mas não é o único, tantos outros merecem também. A ideia de doença que é no corpo
ela se manifesta aqui, mas ela é fundamentalmente da alma, do espírito. Querem ver uma outra coisa? Quando a pessoa desencarna, seja por suicídio no âmbito da depressão, ou está deprimido e desencarna por um problema de um câncer, chega no mundo espiritual, vocês acham que a pessoa se refaz com facilidade? Desencarnou, desvencilhou-se do corpo físico. Essa pessoa já está bem? Se espreguiça e retoma a vida no além-túmulo? Por isso que a gente diz que existem hospitais, clínicas, postos de auxílio em diversas regiões, de diversas esferas do mundo que nós vivemos. Quantos e quantos de nós, por falta de entendimento dos mecanismos da vida, pelo tipo de vida que nós temos levado no curso da história pessoal de cada um, nós chegamos de novo lá do outro lado com as mesmas dificuldades, antigas, históricas, muitas delas vividas por nós na encarnação atual. E uma delas é uma doença ou outra que nos afetou muito, e uma delas pode ser a questão de chegarmos com depressão. E ainda influenciados pelos mesmos espíritos que faziam parte do processo de adoecimento quanto à depressão na vida prévia, na vida que acabou de terminar. Portanto, a questão é longa, ela tem uma história, cada um de nós temos uma história, mas ela se projeta para o futuro, incluindo o futuro na espiritualidade, na chamada erraticidade, que é esse período entre a vida que acabou de terminar e a nova que vai começar daqui, talvez, a algumas décadas. A contribuição do espiritismo e dos espíritas no estudo e nas questões do encaminhamento sobre este problema. A relação entre depressão e suicídio, os recursos espíritas na terapêutica da depressão e a prevenção. Porque em medicina, qualquer que seja a doença, qualquer que seja a patologia, uma coisa é cuidar dos doentes já doentes. Outra coisa é pensar nas comunidades, nas famílias, nas instituições, no mundo, do ponto de vista preventivo. Seja a doença arterial coronariana, seja uma neoplasia de mama, seja o que for, tudo em medicina, de uns tempos para cá, há uma ideia de se pensar preventivamente. E nas doenças mentais, muito especialmente, nós temos que fazer isso. Seguindo adiante. Uma ideia, existe a depressão unipolar. É essa que nós estamos como que abordando e procurando tratar hoje. Mas existe a depressão dos doentes bipolares. Qualquer doente bipolar é porque ele alterna uma situação de ansiedade, de euforia com a depressão. Então é como um vai e vem. Então há depressão em todos os bipolares. Mas são casos mais difíceis de se tratar, porque a medicação que cuida de uma coisa atrapalha a outra e vice-versa. E é, graças a Deus, pelo menos, um número menor de casos quando nós comparamos com os doentes unipolares. Então, quando nós falarmos de depressão, nós estamos subentendendo que estamos falando do doente unipolar. Essa é uma revista, a melhor revista de medicina da Europa. Ela é inglesa, The Lancet. Ontem nós falamos nela por uma outra razão. Não há saúde sem saúde mental. Por que eu trouxe essa parte inicial do artigo? Porque ele traz para nós, é um estudo universal do mundo que fala a respeito de que quem não tem saúde mental também não tem saúde no restante do seu corpo físico. Por quê? Porque há uma série de consequências da doença mental no plano clínico. Por exemplo, todo doente com depressão pode adoecer do coração. Isso tem a ver com paradigma mente-corpo. Paradigma cérebro, corpo físico. Mente, espírito, matéria. Querem ver uma coisa? Vocês ouviram falar de diabetes, hipertensão, história familiar, ouviram falar de hipercolesterolemia e outros fatores de risco da doença arterial coronariana. Quanto mais uma pessoa
tem destes itens na sua vida pessoal, mais facilmente adoecerá de obstruções das artérias coronárias que poderão levar, inclusive, ao infarto do miocárdio e à morte súbita cardíaca. Pois bem, de anos para cá, nós também sabemos que a depressão, que é o nosso tema, é um fator de risco independente, isolado. Tem o mesmo valor que tem os demais. Então, hoje, nós no consultório, no ambulatório, onde seja, nós queremos saber, a pessoa tem depressão além dos sintomas cardiovasculares? Porque nós estamos querendo saber a respeito da condição clínica. Só que quando nós queremos saber da condição clínica quanto ao coração, a depressão entra. Querem ver um outro exemplo? Esse é mais marcante ainda. Se eu tiver numa unidade coronária, que aliás é o nosso chão, foi e ainda é, de certo modo, estarmos trabalhando e eu juntar 100 pacientes que sofreram de infarto e buscar outros 100 que também sofreram de infarto e são comparáveis do ponto de vista das características de idade, gênero e assim por diante, e um dos grupos é um grupo que, além do infarto, eles também têm depressão, e eu comparo com depressão 100, sem depressão outros 100, os que têm depressão morrem o dobro em 30 dias. Isto é avassalador em cardiologia. Nada tem esse efeito. Ou seja, o doente entra por infarto, eu quero saber várias coisas, mas eu preciso saber também se ele é deprimido, se ele tem depressão. E aí o tratamento da depressão começa junto do tratamento do infarto. Reparem, se eu cuido das pessoas com depressão de maneira própria, eu estou também evitando o infarto lá adiante. O surgimento da doença arterial coronariana. Tanto quanto se nós cuidamos bem do nosso paciente quando ele tem diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia ou história familiar. Depressão agora faz parte. E é a primeira questão que é tipicamente mental e que se traduz em consequências sérias para o aparelho cardiovascular e para a vida da pessoa. Seguindo adiante, então, a ideia de que esse estudo mostrou que se eu tirar as doenças infecciosas de lado, eu tenho todas as doenças aqui colocadas em leque. As doenças neuropsiquiátricas estão aqui. E elas são 28% de todas as doenças. E no âmbito destas neuropsiquiátricas, olha aqui a depressão unipolar onde está. É a mais importante de todas. E a gente lembra o quê? Que os doentes com as doenças mentais, eles adoecerão em tese, ou terão um controle clínico muito mais prejudicado do que quando a pessoa não tem depressão. Só para nós nos lembrarmos, o doente deprimido, ele não se cuida. E aí, ele, se tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença, ele não saberá se cuidar adequadamente. E as tais outras doenças poderão ter um curso, um prognóstico, uma evolução muito mais, vamos dizer assim, comprometedora da saúde daquela pessoa do que se a pessoa não tivesse depressão. Vocês lembram? Robin Williams, Santos Dumont, Lincoln, Churchill, William James. William James, talvez um dos maiores psicólogos da América, da história da psicologia nos Estados Unidos da América. E apesar de psicólogo, tornou-se deprimido. Existem mensagens dele por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira no livro Entre Irmãos de Outras Terras, quando os dois viajaram do Brasil e ficaram nos Estados Unidos, tipicamente em Nova York, durante um determinado prazo. E ali eles receberam diversas mensagens. E aí nós vamos ver comunicações de William James, que é como que um espírito muito preparado agora. E ele está, vamos dizer assim, vinculado ao movimento espírita nos Estados Unidos da América. Nos lembramos de Tennessee Williams e nos lembramos de Vincent van Gogh. A ideia de pessoas queridas. Só para vocês terem uma ideia, além da lembrança dele,
Se passar da meia-noite e ainda for possível conversar algo, eu tenho uma história para contar sobre ele. Mas vamos adiante. Lembram disso? Um copiloto espera o piloto num avião alemão ir ao toalete, tranca a porta por dentro e joga o avião para baixo. Morreram 189 pessoas. Claro que isso é um limite, não é? Isso é um caso especial. E aí foram encontrar antidepressivos na casa do piloto. Aqui os destroços, morreram todos, claro, e aqui a figura daquele que era um doente e que não foi devidamente reconhecido, não foi devidamente monitorado, acompanhado. E talvez num surto extraordinário ele acabasse fazendo o que acabou de fazer. Se você for no Wikipedia, lista de pessoas com depressão maior ou depressão severa, você vai ver o alfabeto inteiro, porque são milhares, milhares, milhões de pessoas, milhares conhecidas, milhões de um modo geral. E a lista vai adiante. Então nós nos lembramos que depressão grave é condição médica incapacitante, afeta a saúde geral do paciente, a família, o trabalho, a vida escolar, o sono e os hábitos alimentares e sexuais. Ou seja, tem repercussões a todos os níveis e nas questões mais típicas da vida humana. E a gente lembra, isso a gente percebe bem quando a depressão já é grave. Mas o que é grave hoje, antes era moderado e há tempos atrás era uma questão leve. E quanto mais cedo, como qualquer doença, quanto mais cedo ela for reconhecida, mais cedo virá uma abordagem terapêutica qualquer. Quando eu digo qualquer, qualquer pertinente à questão que nós estamos enfocando hoje. Nós nos lembramos aqui, 3,5% das pessoas com depressão cometem suicídio. 60% das pessoas que suicidaram tinham depressão grave ou outro distúrbio de humor. Se eu busco o mapa da Organização Mundial de Saúde de mais de uma década atrás, nós vamos ver o Brasil com muita depressão, mas Estados Unidos ganha, incluindo o Alasca. Então aí nós temos Suécia, nós temos Índia, nós temos Estados Unidos como campeões, no sentido de número de casos. E nós temos também a América do Sul quase que inteira. Se você olhar para a África, você vê que está tudo amarelinho. Ah, então na África não se tem depressão. Não é esse o motivo. É porque não tem estatística. Então não se pode dizer nada. Ficou na tonalidade mais clara. Entenderam? E agora se eu vejo o índice de suicídio no mundo em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, a Rússia e o leste europeu, a Índia e alguns países da África são aqueles que estão no maior número de casos. Mas vocês vão ver que Estados Unidos também é bastante expressivo, a Argentina também, como nos Estados Unidos, e Brasil um pouco menos. Mas ainda é um problema importante de saúde pública a nível nacional. Quando a gente colocou Alberto Santos Dumont naquela lista de pessoas queridas e conhecidas, só para vocês terem uma ideia, para um exame posterior, 1h30 da manhã, a ideia de que este espírito é um espírito nobre, é um espírito preparado, é um espírito que ofereceu o seu trabalho a favor da humanidade desde que a gente entende as coisas desse mundo. Para vocês terem uma ideia, Santos Dumont foi Marco Polo, Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, um dos irmãos Montgolfier, que já trabalhava a questão da aviação, do mais pesado do que o ar, e culmina com a sua penúltima encarnação, quando ele vem como Alberto Santos Dumont. Então vocês imaginem o que seria o mundo sem os aviões. E a ideia da missão deste espírito. Uma missão anunciada em mensagens psicografadas que eu tenho comigo, de origem lá do Grupo Ismael, que era o grupo, e é ainda, o grupo mediúnico na Federação Espírita Brasileira. E estudos feitos, inclusive, pelo meu pai, então presidente na época,
trabalhando as questões das vidas sucessivas desse espírito. Por que eu disse, vocês devem ter ficado, vamos dizer assim, curiosos, por que eu disse penúltima? Penúltima existência. Então ele viveu depois. Vocês têm ideia disso? Não é o nosso tema, mas existem na literatura duas histórias diferentes. A história que eu conheço tem a ver com Francisco Cândido Xavier. E a ideia de que ele renasce numa família espírita na cidade de Campos, Campos dos Goitacazes, estado do Rio, e ele, quando era bem jovenzinho, neném ainda, ele cai do berço. E quando ele cai do berço, ele fratura a vértebra cervical, uma delas, e se torna uma criança, bebê, tetraplégica. E ele vive até a adolescência, necessitando de todos os cuidados de alguém que não mexe nem os braços, nem as pernas. Isso é super grave. Por que ao cair meramente do berço, ele fratura a vértebra cervical? Porque perispiritualmente, a sua conjuntura cervical, vertebral, havia sido lesada pelo enforcamento. E a partir disso, quando ele toma um novo corpo, o novo corpo se torna frágil naquele aspecto que foi atingido pelo gesto do suicídio. E aí ele vive esse drama expiatório durante os anos que eram previstos e necessários, e numa certa altura ele desencarna e volta para as esferas mais altas onde ele normalmente vive. Essa é uma história interessante que tem a ver com lei de causa e efeito e as repercussões naturais de quando nós usamos alguma coisa contra nós mesmos por uma questão qualquer. O nosso mundo tem de tudo isso. Quando a gente pensa em depressão, de onde vem? Uma das coisas que nós devemos lembrar chama-se psicosfera. A psicosfera da Terra, vocês acham que ela é assim, branquinha? Vocês acham que ela é translúcida? Que ela é brilhante? A psicosfera da Terra, o que é? É o conjunto das repercussões das nossas irradiações mentais ao longo da história do mundo. A espiritualidade superior tem vários mecanismos no sentido de higienização da psicosfera. Muitas vezes são transtornos do clima e intempéries que podem como que mudar um pouco para melhor a psicosfera de determinadas regiões do mundo. Nós temos médiuns conosco que se desdobram, alguns deles conscientemente se afastam da Terra e vão para quilômetros e quilômetros de altura e, ao contrário do que os astronautas veem, um planeta lindo, azulado, o que esses médiuns veem, se eles estão preparados, é a psicosfera da Terra. E que em algumas regiões ela é escura, em outras ela é enegrecida, por causa de tudo aquilo que já se viveu na história humana. Dizíamos ontem, nós temos 5.000 anos de história registrada da humanidade, já um pouco mais. E nós nunca tivemos 100 anos de paz. 100 anos. E isso é o principal, vamos dizer assim, fator gerador da psicosfera de dor e sofrimento. Essa cobertura, isso é um mar de fluidos e de ondas do pensamento humano. São ondas eletromagnéticas, clássicas ou quânticas, não importa agora. A ideia qual é? Basta nós estarmos aqui, nós estamos como que mergulhados neste contexto. Porque a psicosfera não está lá em cima, a psicosfera está aqui, aonde nós vivemos, aonde estas coisas foram semeadas, vividas, plantadas, irradiadas. E isso repercute já não mais nos autores, repercute em todas as pessoas. E é natural que isso gere certo tipo de dificuldade. Uma delas tem a ver com o nosso tema de hoje. Não vamos nem entrar nessas questões, mas é só para nós nos recordarmos de algo que tem a ver com entrelaçamento.
quântico, a ideia de rebanho, de um só pastor. A ideia que tem a ver com Filomeno de Miranda, quando ele diz: toda vez que alguma pessoa, algum espírito, alguma alma, agindo de acordo com as leis de Deus, evolui e sobe, mesmo que seja como que um salto quântico consciencial, essa pessoa leva a humanidade inteira para cima. Mas a mesma lei diz que quando nós agimos criminosamente, contrariando as leis divinas, nós não retrogradamos, porque isso não existe, mas nós nos comprometemos mais. O nosso perispírito se adensa e perispírito adensado, peso kármico maior, nós descemos. E quando nós descemos, nós levamos para baixo todos os demais. Então, isso você correlaciona informações de amigos espirituais de todos vocês com questões ligadas a como verificar melhor esses mecanismos do ponto de vista da mente humana, dos pensamentos que são radiações eletromagnéticas e a ideia do entrelaçamento e a ideia de família. Por isso que a espiritualidade superior pode viver nas alturas, mas eles são os primeiros a descer para nos ajudar, porque eles nunca se sentiriam felizes verificando o sofrimento que existe nas esferas mais densas. Por isso que eles estão sempre conosco. Mas essa é uma outra questão. Epidemia mundial, acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. É isso que nós estamos vendo. E essas dificuldades novas ou antigas, mas mais volumosas, mais frequentes, têm a ver com a chamada transição planetária. Transição planetária é algo que vem sendo ventilado com mais frequência ultimamente. Mas isso não é dos espíritas de hoje. Quem é que falou pela primeira vez em transição planetária? Ontem nós prometíamos chocolates. Sério? Quem começa isso é o próprio Kardec. Na verdade, no capítulo 18 do livro A Gênese, quando ele, através de um espírito chamado Arago, primeiro-ministro da França, que desencarna na França e vai fazer parte dos espíritos da codificação, ele trabalha a ideia, olha, tem uma geração aí que não está aproveitando, terá que ir embora. E ela será substituída por espíritos melhores, que virão tomar esses lugares. E aí o mundo vai avançar numa velocidade nunca vista. Esse processo já começou, só que ele é longo, ele vai perdurar por séculos, talvez até um pouco mais. Então nós nos lembramos que muitas das dificuldades que nós temos hoje têm a ver com espíritos que muitas vezes, não é somente este o caso, se demoravam mais tempo para reencarnarem, estão sendo convidados a virem mais cedo e a trazerem consigo, claro, as dificuldades que ainda não foram vencidas por eles próprios, e muitas vezes eles vão manifestar dificuldades que antes propriamente não tiveram nas vidas anteriores, mas que agora é hora de viverem experiências saneadoras, experiências edificantes, construtoras da felicidade futura. E a doença tem a ver com isso. A doença não é apenas algo que é meramente consequência de um passado delituoso. É também, mas tem aspectos tipicamente do processo ligado à lei do progresso, que é uma das leis de Deus. E tudo dependerá como cada um de nós vai viver as determinadas circunstâncias da vida pessoal, incluindo as coisas que estão aqui. Mas não é verdade que nós estamos encerrando, dure o tempo que for, a era do materialismo e iniciando como que uma aurora, algo novo ligado à espiritualidade de um modo geral? Muito bem, que é algo que será definitivo. O que é do materialismo acaba. E o que é do espiritualismo, da espiritualidade, das várias vertentes possíveis, é algo que chegará para a humanidade inteira.
tanto do ponto de vista de fora para dentro, como do ponto de vista de dentro para a realidade na nossa vizinhança, no nosso entorno. Mundo semiprimitivo, planeta hospital, almas enfermas. Quem reencarna na Terra é enfermo. Ah, mas eu fiz uma série de exames e os exames estavam todos muito bem, inclusive ressonância, tomografia helicoidal, ultrassonografia, testes laboratoriais de alto nível. Isso é uma coisa. Corpo físico pode estar muito bem hoje, mas o que importa é como está o perispírito, que traduz as mazelas e imperfeições da nossa alma imortal. Isso é que vale. Mais ali adiante, guardem isto, nós vamos ter exames de imagem para o perispírito. Aquilo que hoje nós fazemos, mas que depende da vidência em câmaras de passe, de fluidoterapia, de magnetismo aplicado, e depende então da sensibilidade desse ou daquele trabalhador, daqui a pouco isso estará nos hospitais. Como, aliás, as câmaras de passe magnético ou de recursos espíritas, espirituais para os doentes, estarão mais cedo ou mais tarde em todos os hospitais desse mundo. Mais cedo ou mais tarde, pode ser daqui a 3.000 anos, que seja. Que seja. As bases nós estamos ventilando agora, construindo agora. E quem é a base definitiva para tudo? A doutrina espírita, o Consolador prometido. Não é por nada, não é nem por Kardec, é pela origem. Quem é o Consolador? É o Evangelho, é a doutrina espírita, é o Pentateuco kardeciano estudado e vivido em espírito e verdade, mas qual é a origem? Quem prometeu? A origem é ele. Então, tudo que diz respeito a isto acompanhará a nossa marcha evolutiva. Depressão e suas causas. Toda doença importante tem causa espiritual, seja na condição do doente, seja porque há obsessão simples ou complexa fazendo parte do caso. Existem causas orgânicas, não vamos entrar, só para ter um exemplo. As mulheres com frequência fazem doenças tireoidianas. O hipotiroidismo, que há uma deficiência nele dos hormônios tiroidianos, leva a algumas manifestações. Uma delas pode ser a depressão. No que o colega clínico ou endocrinologista faz o diagnóstico, repõe os hormônios, a depressão vai embora. Então isso também existe. É uma depressão orgânica, como a gente diz. Mas isso é uma minoria de casos. Normalmente você investiga todas as causas orgânicas e não encontra nada. Muito bem, aqui é Joana de Ângeles, a depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratado. Os neurotransmissores, não vamos entrar, isso é simples também, apenas tem alguns detalhezinhos e a falta dos neurotransmissores vai fazendo com que os circuitos ligados, vamos dizer, aos pensamentos, às emoções e às vivências humanas, essas coisas estão deficitárias e aí você pode ter ali. Nós vemos como uma consequência, mas quando você usa o antidepressivo e isso aumenta, o doente melhora. Mas vai você, daqui a 1 ano ou 2, querer retirar a medicação. O que vocês acham que acontece? A doença volta. Toda ela se manifesta novamente, a não ser um ou outro caso, quando além da medicação, nós vamos obter, nós vamos buscar alguma coisa além a benefício desse doente. Aqui, aqueles que são os neurotransmissores, aspectos psicológicos. Cuidado para vocês não se identificarem muito. Identificarem um pouco é válido. Olha lá. Vazio existencial. Resta definir o que é isto. Solidão. Frustrações e insatisfação consigo mesmo. Perdas de entes queridos, o luto. Sentimentos de culpa, com sentido ou sem sentido, muitas vezes por dificuldades de ter a clareza de entendimento diante dos desafios da vida. Ressentimentos. Nós somos assim de nos ressentirmos? Somos melindrosos? Não. Melindre é coisa... Não, né? Estamos fora disso, né? Muito bem. Conflitos na infância,
materialismo e vazio existencial de novo, conflitos na área afetiva e sexual, obsessão, aí como uma influência direta de espíritos que cobram dívidas kármicas de questões muito antigas. Dificuldades de milhões de reagirem positivamente às provas e expiações que são a própria realidade deste mundo. Não é verdade? Nós aceitamos resignadamente tudo? E às vezes a aceitação pode gerar uma apatia, e da própria apatia, essa espécie de resignação, ela pode causar prejuízo. Até isso pode acontecer. Mundo que nós criamos. Esse mundo é nosso. Ele é assim por nossa causa. Não foi assim, ó, toma, vamos viver aí. Não é assim. Ele já tinha certas características, mas o perfil deste mundo nós mesmos construímos. Tem a ver conosco, somos agentes. Pois bem, pelos erros e transgressões às leis divinas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. De tal maneira que ninguém tem uma doença importante no campo físico ou no campo mental, sem que haja alguma contrapartida causal gerada por nós mesmos. Até a questão da psicosfera, ela é a nossa. Hoje nós podemos usar estetoscópios pendurados no pescoço, transitando pelas alas e enfermarias dos hospitais. Mas, eventualmente, há 500 ou 1000 anos atrás, quem sabe que espadas nós empunhávamos? E assim por diante. Isso é apenas uma figura, uma comparação. De tal maneira que uma lembrança, na realidade da Terra, a esferas de vida de todos os matizes, milhões e milhões de doentes no mundo espiritual, doentes do corpo perispiritual, doentes mentais do outro lado da vida. E não existe uma coisa de afinidade? Às vezes não é nem um conjunto de espíritos ligados ao passado do doente, seja qual for a doença, no nosso estudo de hoje, a depressão, que está no entorno e fazendo parte da vida do encarnado enfermo. Muitas vezes, independente de quem esteja ao lado, nós estamos atraindo pelo nosso padrão mental. Então, a afinidade pode trazer para perto de nós espíritos com dificuldades lá da vida além-túmulo, que ainda não se recuperaram, mas que a melancolia, a tristeza, as dificuldades de reagir aos desafios da vida faz com que aquele padrão da pessoa encarnada atraia outros de mesmo padrão. O que acontece? Afinidade, somatório, aumenta a perturbação, aumenta uma espécie de enclausuramento, e para se lidar com isto, nós precisamos lidar do ponto de vista do mundo espiritual nas reuniões mediúnicas sérias para atender esses espíritos. Porque muitas vezes nessa prática nós começamos pelo caso do doente em questão e aí vamos ampliar o atendimento cuidando de doentes do mundo espiritual e ajudando ao progresso deles tanto quanto ao doente de hoje. Muito bem, vamos adiante escolhendo agora alguns aspectos, só para lembrar com vocês a ideia de que existe depressão na adolescência e na juventude. Existe um índice de suicídio altíssimo nesta faixa etária e a depressão faz parte disso também, o que torna para nós a coisa mais delicada ainda. Não vamos ver isto hoje, só para lembrar a ideia de que depressão piora a qualidade de vida e traz doenças, sinais e sintomas de outras coisas que nada tem a ver com a depressão. Outra ideia, perda de energia ou interesse, humor deprimido, dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono. Tem pessoas que se tornam obesas e pessoas deprimidas que emagrecem muito. Tudo vai depender do tipo de alteração do apetite que a pessoa individualmente vai ter. Sentimento de pesar ou fracasso, lentificação das atividades físicas e mentais, sintomas físicos, palpitação, dor abdominal e outras questões. Quando você trata a depressão, esses sintomas vão embora.
porque as questões mentais, como vimos na área cardíaca, ele também se relaciona com outras áreas. Lembrando que as coisas são graduais, a depressão leve, insidiosamente, vai piorando, 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 e ela precisa ser identificada em algum momento. Seja onde for, sejam por profissionais da área médica, seja, por exemplo, no centro espírita, no chamado atendimento fraterno. Só para lembrar, sintomas: achar que não vale a pena viver, desejo de morrer. É tão claro assim? É. Chorar à toa, pensamentos negativos, pessimismo, desesperança, sentimentos de pena de si mesmos e culpas injustificáveis, queixas frequentes, boca ressecada, perda de peso e apetite, insônia e assim vai. Seguindo adiante, como é que eu posso, no centro espírita, trabalhando, ou na vizinhança, ou nas conversas com os colegas de profissão, como é que eu posso identificar, pelo menos suspeitar que alguém tenha depressão? Você se sente ou sente-se triste a maior parte do dia, quase todos os dias? Se alguém responder sim a essa questão, você já pode encaminhar, pelo menos para o clínico, e ele vai fazer uma primeira avaliação. Não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que apreciava? Foi largando desinteressadamente as coisas? Movimenta-se mais lentamente que o habitual ou não consegue ficar parado? O oposto. Sentimentos aqueles, pensamentos de suicídio e o mais importante junto do resto, mais de 2 semanas. Se alguém viver essas questões com alguns daqueles itens por mais de 2 semanas, já vai caber a grande suspeita de que se trate de um caso de depressão. 2 semanas. Vocês imaginam 6 meses ou 2 anos. Entenderam a ideia? Muito bem. Existem várias intervenções médicas e de outros profissionais, não vamos ver. Lembramos que depressão é doença, deve-se sempre indicar, mesmo na dúvida, uma consulta com o colega, tratamento espiritual, psicoterapia individual por psicólogos e psiquiatras, se possível espíritas, porque terão uma outra formação, terão uma base muito mais própria para lidar com qualquer doença mental, mas especialmente a depressão. Perdão e auto-perdão, amor e auto-amor. Como iria passar da meia-noite, eu estou apenas trazendo algumas lembranças a respeito. Muito bem, algumas coisas que nós podemos buscar: combate à apatia, ao pessimismo, à lamentação, o uso da prece, a leitura edificante, questões de vontade e fé, esperança e caridade. Mas isso necessitaria de mais tempo para nós irmos adiante. Infância e adolescência, a depressão pós-parto é outra questão importante. Tristeza e choro fácil é comum. Metade das mulheres puérperas tem esses sintomas, mas isso é simples, isso passa. Mas, havendo isto com mais ênfase, isso precisa ser melhor observado. E isso acontece nos primeiros 6 meses após o nascimento da criança. E uma depressão pós-parto, deixada evoluir sem o devido tratamento, a devida abordagem, pode gerar risco para a mãe e risco para a criança. De vez em quando, é raro, de vez em quando vem a notícia: a mãe matou a criança por causa da depressão grave. Porque numa depressão grave a pessoa é outra pessoa. E certos sentimentos brotam que nada tem a ver com a maternidade. Então a questão é mesmo importante e delicada. Aqui tinham alguns aspectos. A depressão no idoso. Por que o idoso pode ter depressão? Aposentadoria. No Brasil e em outros países, ele perde, vamos dizer assim, condições de salário. Os amigos já estão morrendo. Ele tem limitações físicas, ele tem doenças que ele não tinha antes. Ele não consegue sair para passear, ele não consegue sair para visitar os amigos. Os colegas de trabalho foram indo embora. Ele vai tendo perdas e muitas vezes ele não sabe lidar com isso. E ele pode se tornar um idoso deprimido. E nós já tivemos casos de idosos deprimidos que cometeram suicídio. De uma hora para outra, de uma forma insuspeitada. Então, os mesmos cuidados para criança
jovens, adolescentes, a condição do pós-parto, a condição típica do adulto de idade convencional e a questão dos idosos, todas as faixas etárias, a não ser a infância mesmo, a não ser os bebês de colo, isso é uma questão que deve nos preocupar. Muito bem. Depressão e a casa espírita, atendimento fraterno, capacitação dos trabalhadores que fazem os atendimentos. Recomendações básicas, estudar a doutrina espírita, trabalho público doutrinário, palestras, passes, água fluidificada, para todos que tiveram a suspeita ou o diagnóstico da depressão. Mas para a depressão mais grave, desobsessão, fluidoterapia, uso do magnetismo, para mudanças a nível do cérebro perispiritual e do cérebro físico com os recursos da instituição espírita. Pelo adiantado da hora, aquele relógio é mesmo aquilo ali? Ele traduz a verdade? Ah, sei. Lá no Rio de Janeiro são 11h20. Aqui são que horas? 8h30 quase, né? Eu ia contar uns casos para vocês, mas eu acho que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Só se a chefia autorizar. Já autorizou? O Alexandre é o responsável. Estamos salvos. É, né? Democracia, né? Muito bem. Então, são 3 casos. Eu só queria lembrar antes que são 3 casos reais. Mas não quer dizer, ao apresentá-los, que isso traduza as questões típicas dos pacientes com depressão. Cada caso, como se diz em medicina, é um caso especial, que tem que ser avaliado, bem cuidado, analisado, para receber o melhor da terapêutica. Aqui eu falei assim, esse eu mostro. Vou mostrar mais 1, mais 2. Então são 3 que eu escolhi diante de um cenário bem mais amplo. Pois bem, esse é o caso da Débora. Às vezes acontece, às vezes eu coloco Hermenegilda, que é para exatamente ninguém se identificar, não é? Mas aqui ficou o nome de Débora, que é mesmo o nome dessa senhora. 44 anos, brasileira, casada, mãe de 2 filhos, diretora de empresa multinacional, passou a apresentar sintomas de depressão 6 meses antes. Insônia e ideias suicidas nos últimos meses. Importante ganho de peso no período, tratamento com antidepressivos em doses corretas, sem melhora significativa. No Brasil, sempre alguém vai dar um palpite. E desta vez foi o esposo que, vendo aquele quadro, a levou ao centro espírita e foi acolhida no atendimento fraterno. Lá mesmo, sugerido desobsessão e fluidoterapia. Por quê? Porque tem ideias suicidas. Ideia suicida já é grave. Já passou as determinadas etapas anteriores, o que é razoável. Muito bem, desobsessão. Numa segunda-feira à noite, os médiuns, na verdade, as médiuns observaram 2 espíritos em forma fetal, pequenos, localizados na altura do abdômen, no epigástrio, onde se localiza o vórtice ou centro de força solar, também chamado chakra, apresentando ferimentos graves e ensanguentados. Do outro lado, grudadinho nessa região da Débora. Estavam inconscientes. Um outro espírito se comunicou por uma médium, pela psicofonia, e se mostrou muito agressivo, com ódio da paciente, desejando vingança, pois se sentia como que assassinado por ela por ocasião de um aborto provocado. Lhe induzia as ideias suicidas. Por vingança. A gente pensa como ficam os nossos irmãos e irmãs rejeitados a partir de gestos como esse. Como nós somos um mundo de grandes dificuldades, os nossos espíritos ainda são muito imperfeitos. E as reações são compatíveis com isto. Há um belíssimo projeto de renascimento.
e o projeto é violentamente sustado. Isso tem consequências. Inúmeras consequências. Um dia vamos estudar isso, quem sabe. Vocês talvez já o estejam fazendo. Mas a ideia de que uma delas é a reação direta daquele que seria o nasciturno e que é rejeitado por aquela decisão. Pois bem, diálogo fraterno com ideias sobre o perdão, passes para a sua recuperação, não apenas emocional, mas física, porque perispírito é físico, perispírito é material, é semimaterial, como nós aprendemos. Mas o que é semimaterial é material. Nosso lar não tem estrutura, não é uma cidade, não é uma colônia, aquilo é matéria. Uma matéria quintessenciada, mas é matéria. E aí eu tenho moléculas, eu tenho partículas elementares e assim por diante. Enfim, e a estrutura do perispírito, quando da curetagem uterina agressiva, ela decepa as partes do corpo e faz o mesmo com o perispírito. Então, o perispírito também é importantemente atingido. Pois bem, conversamos com ele, antevisão de um futuro feliz e renascimento, não vai haver tempo para detalhes, encaminhado a um hospital de uma colônia, numa esfera melhor, para continuar o tratamento. Os outros dois foram desligados também, vamos dizer, do contexto espiritual da paciente Débora. E nós, como os vimos inconscientes, os deixamos inconscientes, para que eles fossem recolhidos. Eles foram tratados do ponto de vista do perispírito, por recursos magnéticos de efeito instantâneo, e aí eles foram levados bonitinhos, como que para o mesmo hospital onde eles serão tratados, e já foram, pelos benfeitores encarregados dessas tarefas. Ou seja, os três que foram vistos, cada um deles teve, respectivamente, a melhor abordagem. Débora apresentou uma melhora progressiva de seus sintomas a partir dali. Em 3 semanas voltou à sua vida normal. Seu psiquiatra, que não entendeu nada do que aconteceu, ele deve estar se perguntando até hoje o que aconteceu. E a ideia de que ele diminui a dose da medicação e depois a suspende. Nunca mais os sintomas voltaram. Curada. E hoje ela é evangelizadora da infância e do jovem. Porque uma coisa é receber o benefício, outra coisa é quitar a dívida. E dívida kármica só se quita, só se paga com trabalho e amor, desinteressadamente. E é isso que ela vem fazendo desde que se conversou com ela a respeito. Aqui é um caso, então, de depressão grave por causa de obsessões simples, resultado de seus abortos induzidos. É claro que isso também se mescla com sentimento de culpa. E as coisas se encaixam e o quadro clínico, então, se instala. Posso contar mais um, pelo menos? Letícia, 22 anos, estudante de Direito da UFRJ. Tem um motivo de eu estar ressaltando. Começou a apresentar dor de cabeça intensa, diária, nos últimos 5 meses. Todos os exames, incluindo métodos de neuroimagem, negativos. Porque cefaleia você tem que investigar. Pode ser tumor, pode ser aneurisma, pode ser arterite temporal, pode ser meningite. Tem várias, são 70 causas de cefaleias. Quando você procura todas elas e não encontra nenhuma, a gente chama de cefaleia primária. E era o caso dela. Muito bem, a gente não encontra causas médicas, né? E aí, o que acontece? Enxaqueca, arterite, tumor, aneurisma, tudo foi afastado. Tornou-se deprimida depois de 2 meses de cefaleia daquela gravidade, abandonou a universidade, passava os dias todos em casa, muitas vezes na cama, com as janelas e portas fechadas. O que é algo que não é que seja típico, mas é muito comum nos doentes com depressão. Fez uso de antidepressivos, pouca melhora. Seus pais a levaram a outros colegas, mudavam a medicação e as doses, mas ainda sem resultado. Pois bem, uma vizinha, foi o caso, sugeriu que fosse ao centro espírita. Desobsessão, estava sendo torturada, sobretudo na cabeça, por um grupo de espíritos, quando ela se desdobrava durante a noite, no sono físico.
De certa maneira, espíritos a reconheceram, a encontraram. Ela os havia prejudicado como homem numa encarnação prévia. Ela muda de gênero para ficar um pouco distante e não... Sério? Isso existe. E não reconhecida de pronto. E aí ela só adoece aos 22 anos, quando, a partir de uma data um pouco mais anterior, eles a haviam encontrado. Muito bem. Numa outra existência, por isso que eu disse antes, o que não quer dizer, contando este caso, que há casos, vamos dizer, semelhantes, é apenas para ilustrar. Ele havia sido homem, oficial nazista em Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, na Polônia. Tratava os prisioneiros com muita violência, indiferença e maldade, e havia torturado pessoalmente vários deles até a morte, alguns. Alguns não o tinham perdoado, desejando vingança. Passaram a persegui-lo e quando a reconheceram na vida atual. Eram antigos judeus ricos, russos e ciganos, típicos daquela determinada situação de Auschwitz. Muito bem, o que acontece? Um espírito comandava todos os outros e se manifesta por uma das médiuns. E aí conversamos. Ele veio expressando revolta e ódio. Foi-lhe explicado e mostrado por que ele foi parar num campo de extermínio. Tinha a ver com o passado dele, necessidades evolutivas dele. Ele compreendeu. Ele diz, não, eu não fiz isso. E aí nós mostramos. Você quer ver? E aí a gente vai ao passado e mostra claramente, ele se vê ali. Quando ele ainda tem dificuldade para se reconhecer, você diz, olhe para os olhos dele. E aí é instantâneo. E aí ele, vamos dizer assim, tem uma atitude nova, mais receptiva, e é amorosamente acolhido. Tudo lhe foi explicado e ele foi tão amorosamente cuidado que ele, vendo a perspectiva de uma vida futura feliz, ele é o primeiro a pedir, eu quero levar todos eles comigo. E nós, é claro, que incentivamos. E todos aqueles foram embora para a mesma região. Claro, cada um merecendo uma respectiva atenção. Muito bem, os demais espíritos foram desconectados do caso e a coisa evoluiu bem. Ela recebeu passes, água magnetizada por um mês. A saúde dela melhora tanto que os vizinhos, os colegas, a família queriam saber que milagre tinha sido esse. Porque ela, de não sair da cama, no quarto escuro e tudo fechado, não é? Algum tempinho depois ela volta às suas atividades. O que restou disso foi a obesidade, que ela então teve que cuidar depois para retomar um peso mais saudável. 3 meses depois ela deixou de ir ao psiquiatra, pois já havia retomado a faculdade e voltara a ter a vida normal. Lembra que eu falei do direito? Lembra do que ela havia feito? E ela tem o sonho de ser juíza. E nós conversamos com ela com a ideia de que o que ela for fazer deva ser algo para o bem público, para ela notar que a capacitação que ela vai ter a nível universitário é para a vida comum, mas que ela se dedique caridosamente às causas difíceis que Deus vai colocar bem direitinho para que ela saiba cuidar e decidir propriamente, concorrendo para a felicidade das pessoas envolvidas em juízo. Entenderam? Último caso? Não precisa? Vale a pena? Muito bem. Ó, ele é que manda. Antônio, 65 anos, químico aposentado, diabético, hipertenso há 20 anos. Tratado corretamente com medicação, sintomas de depressão, depois que ele, por causa da neuropatia diabética, não conseguia andar. Era uma neuropatia grave. Tentou suicídio 2 vezes. Familiar espírita sugeriu tratamento no centro, bateu lá. Desobsessão, médiuns videntes, ele tinha sido um mago. Um mago em tempos medievais. Hipnotizava as pessoas, atuava sobre elas para tirar-lhes os bens, dinheiro e tudo mais. Um mago de 3ª categoria. Porque quem faz isso é de 3ª para baixo. Muito bem, gerou muito sofrimento e alguns adoeceram e outros cometeram suicídio quando perderam tudo.
quando se viram lesados, naquela época não tinha o direito, não tinha processo, não tinha nada. A coisa ou não era resolvida ou era resolvida pela violência. Muito bem, várias dessas vítimas se organizaram no mundo espiritual depois que morreram, em zonas inferiores, claro, e por vingança contrataram um mago caldeu, esse era experiente, que habitava nas trevas e conhecia muitos recursos e técnicas para influenciar e dominar pessoas e espíritos, há milênios. Esse tinha vindo de muito longe. E na vida daqui, ele era da Caldeia, da antiga Caldeia. Durante as noites, por muitos anos, o paciente era mantido prisioneiro em trevas profundas, vampirizado, e ideias suicidas lhes eram veementemente sugeridas. Esse tipo de espírito não vem a convite. Ele vem com técnicas e recursos próprios, porque eles têm muito poder mental. E não é um convite formal, por mais amoroso, que faz com que eles venham e se manifestem por um médium qualquer psicofonicamente. Muito bem, isso deu um pouquinho de trabalho. Foi percebido ele pela vidência, teve que ser trazido como que, entre aspas, a força, pela espiritualidade superior, pois resistia. Não havia condições de diálogo e não se deixava tocar pela prece. Isso é outro tipo de espírito. Foi contido, perdeu as forças acumuladas em milênios, desligado de todas as vítimas, inclusive dela. As antigas vítimas foram resgatadas, assistidas coletivamente, ampliando-se o leque de atenções aos espíritos sofredores ligados a isso tudo. E foi ele para um hospital da colônia, o grupo, e se recuperarem completamente depois. Melhorou dos sintomas neurológicos em poucas semanas. E quando começou a caminhar, mesmo que lentamente, foi trazido para receber os passes magnéticos. Em 2 meses, os sintomas depressivos foram se atenuando e desapareceram. Suspendeu os antidepressivos e continuou, claro, o tratamento do diabetes e da hipertensão, que é coisa para a vida toda. Gente, vamos deixar essas coisas e ficarmos por aqui. Muito obrigado a vocês. O chefe vem tomar o seu posto. A nossa gratidão é imensa, que Jesus os abençoe, que nós possamos nos encontrar amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente, porque temos ainda alguns temas para estudarmos juntos. Tá bem? Muito obrigado a vocês todos. Até já. Alô, está falando aqui? Como coordenador intitulado do Atendimento Fraterno, isso também se realiza em inglês para o público americano. Nós temos o tratamento à distância, incluso nele com médios de desdobramento para tratamentos perispirituais. Temos o Evangelho em Ação, em que faz visitação mensal a lares, já há 3 anos esse trabalho é executado. Enfim, temos um psicólogo que faz tratamentos para supostos suicidas iminentes, né? Então nós recomendamos a esse profissional para tratar essas pessoas em especial. Para todos vocês que estão aqui, que não conhecem, que saibam que nós temos toda essa organização aqui para atender a todos vocês com muito amor, com muito carinho e toda a atenção do mundo. Estamos aqui para isso, tá bom? E vamos pedir ao Vansan para que ele possa fechar a nossa noite com a sua voz maravilhosa e potente e pedir para que os nossos pacientes, por favor, fechem os seus olhos e sintam a canção e a melodia, refletindo nos pacientes à distância que estão tratando e a si próprios, porque esse vai ser o nosso passe coletivo da noite. Obrigado a todos.